Salve, salve moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Gilmar Marcel. Galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aí um tutorial avançado, tá? Desse desenho do aqui, beleza? Então é o seguinte, nós vamos fazer o desenho e a coloração. A coloração vai estar no primeiro comentário fixado. E esse desenho, como eu já falei pra vocês, é um pouco mais avançado. Então é só assistir com mais paciência e desenvolver, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Então se é novo aí, se inscreve no canal, já deixa seu gostei. E vamos logo para o nosso tutorial, né? Pra não demorar tanto, né? Bora lá! Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim, ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Muito bem, galera, vamos começar aqui o nosso desenhão do Chainsaw Man. E aqui é o seguinte, galera, eu estou usando a folha A5 e nós vamos fazer um pequeno círculo aqui desse lado. Ele é um pouco maior que uma moeda de R$1, tá? Então se faz um círculo aí de 3,5 centímetros já tá legal, beleza? Aqui a gente vai usar para fazer a cabeça dele. Eu estou fazendo de lateral porque vocês viram o desenho, né? O personagem aqui, ele vai estar na lateral e vai ter o lobo dele também lá atrás, né? Dele, beleza? Aí vai pegar o restante da folha, tá? Aqui agora eu vou definir também a base do rosto dele. Veja que eu vou fazendo já completinho, tá? É só fazer um formato simples também, galera. Veja que eu defino a base do queixo, do maxilar, na dobra, né? Tudo bem simples, não precisa nem ainda de traços, tá? Agora aqui a gente vai começar algumas demarcações. Vamos colocar também detalhes aqui, ó, duas demarcações para representar onde a gente vai desenhar o olho. E veja que eu tô fazendo ela pelo círculo, tá? Na parte de baixo do círculo. Então não faz fora desse círculo, tá? Aqui agora nós vamos começar a detalhar o olho do aqui, tá? Então vamos lá. Para desenhar o olho do aqui é o seguinte, galera, ele tem um olho simples de fazer, é um olho onde a parte de cima vai ser apenas uma curvinha, uma parte mais reta, certo? E a parte de baixo a gente faz um pouco mais circular, né? Uma curvinha mais fechada, tá? E aí a base da íris depois bem no centro e já vai estar legal, certo? Depois que a gente faz a íris, podemos colocar também o detalhe de pálpebra dele e beleza. Nós não vamos colocar ainda a sobrancelha dele, porque a sobrancelha eu vou colocar somente depois que eu fizer os detalhes da franja do cabelo, tá? Para deixar uma parte mais fácil da gente fazer. O outro olho é bem simples também, ele vai estar fechado, certo? Então eu vou fazer apenas um cortezinho aqui, ó, simbolizando o olho fechado. Veja que é uma leve curvinha com detalhe de pálpebra também para deixar bem bacana, tá? Bom, quando a gente fez isso, aqui um pouco acima dessas curvinhas que a gente faz aqui do rosto dele, eu vou demarcar uma linha e vou demarcar uma outra um pouco mais abaixo. Não importa se a linha ficou um pouco torta, tá? Isso aqui é só para a gente pegar a altura mesmo, onde a gente vai desenhar a parte do nariz. E para desenhar o nariz, super simples também, eu vou colocar aqui apenas uma bolinha, né, e um tracinho do outro lado. Aqui já vai representar o nariz bem na pegada do estilo do anime, tá? A boca dele ela vai estar um pouquinho aberta, então vou fazer uma leve curva na base de baixo, né? Eu vou deixar reto em cima e na base de baixo eu faço uma leve curvinha, tá? E aí vai dar esse aspecto de que a boca dele tá um pouquinho aberta só, né? A gente vê lá um pouquinho só. Embaixo o detalhezinho do lábio inferior já tá legal. Aqui embaixo do olho eu vou colocar um tracinho de pálpebra também, tá? Só um tracinho leve, vai ficar até discreto ali no desenho, mas tá legal. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, velho. Vamos começar a colocar aquela franja dele, tá? Pra gente poder finalizar a sobrancelha também e outros detalhes do desenho. Então a franja dele é o seguinte, ela vai ter várias pontinhas, né? A franja dele, tipo, são pontas finas, tá? Então a gente vai fazer as mechas, no caso, né, finas. E aí nesse caso aqui, nessa primeira parte do olho, eu vou fazer 3 mechinhas, certo? Na parte central do olho, ao invés de eu já continuar a mecha, eu vou começar pela parte que já pega ali pelo olho dele, ó. Pelo olho fechado, tá? Então eu vou subindo e vou fazendo as outras mechas, certo? E aí eu posso fazer a parte central de mechinhas dele aqui toda completa. Vai ser no caso aqui 4 mechas, já tá legal pra gente deixar no nosso desenho aí. Agora eu vou adicionar mais uma mecha maior aqui do lado e depois vou fechando essa outra lateral do cabelo dele aqui para deixar completinho. Veja que o estilo do cabelo dele não mudou, né? As mechinhas é sempre a tipo mesma largura, tá? Somente umas vão estar maiores que a outra para dar um efeito legal ao personagem. Em seguida a gente pode colocar os detalhes da sobrancelha, ela por trás das mechas, né, e um pouquinho ali alta também, tá vendo? Ó, ela não é muito colada com o olho,
certo? Eu vou acender agora um pouquinho mais esse traço aqui do rosto dele para deixar mais bacana. E a orelha dele vai da ponta do nariz aqui, só que nesse caso, como ele tá com o rosto um pouquinho baixo, vai um pouco acima da ponta do nariz e acima também da ponta do olho. No caso, até a altura da sobrancelha dele já tá legal pra gente fazer as orelhas, tá? E aí é só colocar os detalhes das orelhas lá por dentro, né? Tem um aqui, os cabelos já fica bem na frente, não tem tantos detalhes pra gente trabalhar. Aqui nós podemos fechar a base do cabelo dele, da cabeça. Acabou que na altura que eu desenhei, não deu para fazer aquele rabinho de cavalo que ele tem, né? Ficou bem no limite do desenho, tá? Mas já tá legal aí desse jeito, beleza? Agora aqui, galera, nós vamos fazer o seguinte, eu vou usar um esboço chamado esboço manequim, que eu ensino em vários vídeos aqui. Se você é uma pessoa que já acompanha muitos dos vídeos aqui do canal, você vai ver que eu ensino em muitos vídeos, tá? Então esse esboço manequim a gente vai basicamente simular o corpo do personagem, certo? Veja que na base do braço ali eu dei uma errada na altura, depois eu apaguei e ajeitei. E é uma coisa que eu costumo fazer até gravando pra vocês, cara. Eu mostro tudo, tá? Eu vou ajeitando as coisas, eu vou revertendo, né, os erros que eu percebo durante o desenho e vou melhorando aí para vocês terem uma boa noção também de como fazer o desenho. Então o esboço manequim é basicamente um boneco que a gente vai desenhar. Veja que na base da mão eu desenhei tipo um quadrado, né? Na base dos ombros vai ser um círculo, nos braços vai ser algo mais cilíndrico, tá? E aí eu vou gerando toda essa forma. Isso eu ensino muito lá no meu curso online. Se você quiser se tornar meu aluno, o link aí na descrição, tá? Se torna lá. Tem desenhar colorido básico ao avançado, muito top para você. Já tem vários alunos aí aprendendo e desenvolvendo, então se torna meu aluno, cara. Link na descrição. Aqui agora eu vou usar uma borracha limpa-tipos para deixar esse esboço um pouco mais claro, né? Vocês ainda vão conseguir enxergar e para mim vai ser melhor porque se eu colocasse traços por cima daqueles traços já fortes, seria mais complicado de enxergar todos os detalhes que eu quero colocar, tá? Então vamos começar pela parte mais difícil do desenho, né? Não sei se para vocês também é a parte mais difícil, que é desenhar mão, tá? Então aqui agora nós vamos fazer os detalhes da mão, beleza? Vou colocar dois detalhes iniciais ali na parte parte de cima da mão, né? Onde tem aqueles ossinhos no punho dele. E vou fazer o primeiro dedo mindinho, tá? O dedo mindinho ele não vai ser tão grande. Veja que eu vou fazer tipo duas dobras só para finalizar essa base do dedo. E vou descer a mão até a parte da palma lá embaixo, certo? E aí a gente já vai ficando com detalhes bacana. Em seguida eu vou fazer o dedo polegar dele, que vai estar para cima, na verdade o indicador dele, né, que vai estar para cima também, tá? E aí depois eu posso colocar por trás os outros dois dedos, né, os detalhes dos outros dois dedos centrais aqui da mão dele, certo? Veja que a gente fazendo por essa base, a gente consegue um destaque bacana para poder fazer a mão do aqui, certo? E agora aqui o seguinte, galera, eu vou finalizar o dedo polegar dele, né, que é a última parte da mão, que ela vai estar meio lá por trás, digamos assim, e aí vai ficar bem bacana, tá? E aí a gente conseguiu fazer o símbolo que ele forma, né, para chamar o amiguinho dele lá, o cachorrinho, né, o cãozinho de estimação dele, tá? Vamos lá. Bom pessoal, vamos começar a detalhar a roupa do aqui, certo? E agora é o seguinte, ele tem duas camadas de roupa, né? Ele tem a parte branca, que ele usa um terno, e ele tem a parte do terno por cima, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou começar aqui pela base do braço dele, tá? Eu vou começar colocando os detalhes. Veja que a roupa, a gente trabalha de certa forma gerando curvas e dobras, tá? Essas curvas que a gente vai colocando, veja que são várias curvinhas, né? Que a gente vai vestindo o personagem. E olha só o destaque bacana da gente desenhar o boneco antes. É que a gente vai conseguir vestir o personagem como se fosse realmente vestindo um manequim de loja, né? E aí, para vestir o personagem, a gente sabe que a roupa gera volume no personagem, né? Então ela fica um pouco maior do que o detalhe do corpo, tá? E tudo isso a gente vai aplicando. Então eu vou finalizando essa base do braço assim, colocando todas essas curvas. Lembrando que a parte que tem a gravata dele, eu acabei esquecendo na parte de desenho, mas eu vou colocar na parte de line art, eu vou mostrar para vocês. São detalhes simples também pra gente fazer a gravata, tá? Mas vamos lá, fazendo colarinho também e colocando todos os outros detalhes
de vestimentas dele. Lembrando que ele tem também tipo uma cordinha que segura a espada, tá? Nesse ombro mesmo que tá com o braço levantado. Então vou fazer o detalhe da cordinha que segura a espada e vou colocando todos os outros detalhes restantes aqui do terno. Aqui a gente vai basicamente colocar a vestimenta dele, né, do nosso boneco, gerando vários detalhes de curvas, tá? Que é o que vai destacar a roupa do personagem, ó. É a gente encher ela de curvas e colocando, claro, detalhes de costura, né? Outros detalhes aí como botões, curvas, enfim, tá? E aí a gente vai acertando isso. Bom, veja que eu também vou dar uma ajeitada na base do cabelo. Pra mim o cabelo não tava tão legal, então eu meio que subi um pouquinho mais, tá? Mas somente os traços ali, eu não vou mexer naqueles traços, certo? Eu vou deixar lá mesmo e depois eu volto pra base da roupa, pra poder finalizar esse outro lado restante da roupa, que é a parte mais fácil também, super fácil, colocar algumas curvas para representar a parte do braço e o restante da barriga dele, do peitoral dele, tá? Bom galera, aqui agora a gente vai fazer o seguinte, vamos desenhar a espada dele aqui atrás. Então vou colocar uns detalhezinhos ali, ó, tipo um quadradinho, certo? Em seguida eu vou fazer a parte circular da espada, aquela basezinha circular dela, tá? E claro, ela tem um relevo, né? Então vou colocar os tracinhos para gerar o relevo aqui, formando outra curvinha dessa barra circular da espada, tá? Agora aqui nós podemos partir para o cabo da espada, que no caso aqui a espada dele é um pouco diferente, né? Ela vai meio que ser um pouquinho maior nas extremidades dela, né? Aqui no caso nessa parte circular dela, e na ponta lá no cabo, lá no final a gente vai fazer uma barriguinha, né, para os lados das linhas para deixar ela um pouquinho maior também, colocando o detalhe final lá na parte do cabo da espada, que é um detalhe super simples, né? Um pouquinho quadradinho pelo meio e a partezinha final a gente fecha e fica tudo de boa, tá? Então veja que o aspecto da espada dele é bem diferente, né? Da espada do Aki. Veja aqui que a espada do Aki é diferente, tá? Agora eu vou colocar mais um detalhe aqui no meio e vou colocando aqueles símbolos, né? Como se fosse aquelas cordinhas amarradas da espada, né? Aquelas costuras da espada, tá? Então vou encher com esses símbolos aqui e logo após eu vou colocar vários traços entre esses símbolos para deixar um aspecto bem bacana e assim deixar a espada bem detalhada também. Você vai ver que vai ficar muito bacana, cara. Bom, para finalizar o Aki, eu vou colocar apenas os detalhes aqui na base do pescoço dele e já vai ficar massa demais. Agora vamos começar a desenhar o bicho de estimação dele, né? O cachorrinho. E galera, para desenhar o cachorrinho é o seguinte, eu vou pegar uma linha, eu vou demarcar e vou demarcar uma outra linha também, uma horizontal e outra em vertical. Essas linhas elas vão me ajudar a desenhar o cachorrinho do Aki, tá? Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte, vamos bolar mais ou menos a figura, o formato que o cachorro dele tem, certo? Então eu vou começar a colocar aqui umas partezinhas onde vai representar a cabeça, as orelhas dele e também a parte que vai para o focinho do cachorro, certo? Aí é onde eu vou colocando uns detalhes a mais, como a parte da narina do cachorro, deixando a parte central um pouquinho mais quadrada, né? E aí vai ficando uns efeitos bem legais nessa partezinha da narina, do focinho do cachorro, tá? Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou definir também, eu vou demarcar aqui a base da boca dele, né, que vai estar na frente fechada, mas nas laterais super abertas. Aqui é basicamente um esboço inicial para a gente poder desenhar o cachorro de uma forma bem boa, tá? De uma forma bem legal. Vou fazer a base de baixo do queixo do cachorro também, para deixar uma partezinha bem massa, beleza?
Bom, agora que a gente já tem basicamente o esboço pronto, vamos começar colocando os olhos dele, tá? Ele tem vários olhos, como se vocês já assistiram o Chainsaw Man, vocês vão saber, né? E aí vamos colocar primeiro esse olho aqui, que ele tem uma parte pontiaguda para trás, e a gente vai meio que fazer o mesmo desenho da base do olho por dentro depois, tá? Não coloca aqueles traços ainda tipo Rinnegan, né? Que o cachorro parece que usa Rinnegan, cara. É bem louco isso aqui, velho. Aqui na parte da frente ele tem mais uma bolinha que eu acho que é um olho também, né? Ele é cheio de olho, então vou colocar essa bolinha aqui na frente desse olho. E mais um olho aqui na base da testa dele, aqui em cima, tá? Então para fazer esse outro olho eu vou colocar mais um detalhezão ali, tipo uma divisa, né? Como se fosse essa parte mais... uma forma de relevo, né? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, galera. Tem a base da orelha dele, que eu vou colocar os detalhes, né? Veja que agora eu já vou começar a colocar os detalhes de pelos dele, tá? Porque são vários pelinhos bem fininhos, cara. Então eu vou colocando assim, ó, várias pontinhas, tá vendo? Umas voltadas para um lado, outras para o outro, né? Para gerar aquela questão de movimento entre os pelos, tá? E aí vai ficar bacana. Aqui atrás, bem nessa partezinha na orelha do Aki, tem também um outro olho do cachorro, certo? Agora eu posso começar a colocar também os detalhes dos olhos, né? Agora que a gente já fez essa base de cima completinha, vamos colocar os Rinnegans do cachorro aqui e finalizar uma basezinha de pelos também na base da orelha dele logo após, beleza? Bom, como eu falei, né? Agora que o que a gente precisa fazer é adicionar os pelos ao cachorro, tá? Então vou colocando em várias partes aqui do desenho, certo? Veja que todas as linhas que eu fiz de uma forma um pouco clarinha para poder desenhar esses pelos depois. Lembrando também, cara, que por dentro eu vou fazendo alguns vestígios de pelos, né? Alguns tracinhos de pelos para deixar mais detalhado o desenho e mais bonito ainda, tá? Juntamente com detalhes dos dentes que a gente vai ter que fazer aqui nessa lateral, que não vai pegar tanto no desenho, certo? E se você aí não desenhou nessa proporção o cachorro, tem várias imagens na internet que mostra esse mesmo ângulo aqui que você pode desenhar tranquilamente, tá? Eu vou fazer agora os pelos aqui nessa base de baixo, né? E colocando o mesmo estilo, né? Fazendo os pelos de acordo com os traços do cachorro e também por dentro. E depois, para finalizar, a gente vai ter apenas os detalhes do Rinnegan do olho, o último olho que estava ali, né? Juntamente com mais uns pelinhos para deixar bem bacana o nosso desenho do cachorro junto com o Aki, beleza? Bom, galera, então veja, o nosso desenho ele já está basicamente pronto. A gente vai fazer uma line art ainda agora, tá? Para deixar uma coisa bem bacana para vocês. E para fazer essa line art, eu vou apagar aqui com a borracha limpa-tipos novamente, né? Que é aquela borracha que deixa apenas o esboço bem clarinho. Veja que vai ficando bem legal. E vamos começar a line art. Para fazer a line art, eu vou usar apenas uma caneta. Vai ser a 03 para tudo, tá? E durante o processo do desenho, eu lembrei da gravata, né? Veja que agora eu posso desenhar a gravata de um formato bem simples também, cara. Nem muda muito aqui no desenho, né? Eu apenas coloquei 3 tracinhos ali só para poder adicionar a gravata. E agora podemos continuar o desenho colocando todos os destaques. Veja que quando eu vou fazendo a line art, eu gosto de deixar um traço mais grosso, um traço mais fino, ficar variando o traço para dar mais vida, né? Para não ficar aquela coisa morta de desenhar um traço liso, né? Apenas um tracinho liso sem ter muita vida, sem ter questão de luz, sombra no desenho, na parte da line art, tá? Então aí eu vou adicionando toda a line no desenho até que eu veja que fique legal aqui no nosso personagem, tá? E bom, pessoal, esse foi o resultado do nosso desenho. Espero que você tenha curtido. Não esquece, deixa o likezão aí, se inscreve lá no meu curso online para aprender a desenhar ainda mais, tá? E a parte 2 que eu vou ensinar a colorir também, isso mesmo, a gente vai aprender a colorir também, cara. Tá no primeiro comentário fixado. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.